queridos webnautas, é com imenso prazer que eu, professor Jorge Júnior, estou aqui com vocês nessa parceria fantástica do Sistema Farias Brito e da Editora Moderna. O assunto a ser trabalhado hoje é a análise combinatória. Quando nós falamos de análise combinatória, nós temos que ter em mente que a análise combinatória, ela se baseia principalmente no princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo. E aí tu pode me dizer, Jorge, o que é que esse princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, diz pra gente? Ele diz o seguinte: se eu tenho N resultados distintos de um experimento F e ele apresenta K resultados distintos, se esses eventos forem independentes, para que eu consiga determinar a quantidade total de experimentos possíveis, é só fazer N vezes K. Ou seja, eu vou multiplicar as quantidades de possibilidades no primeiro experimento vezes a quantidade de possibilidades no segundo experimento. Desde que esses experimentos sejam eventos o quê? Distintos e sejam independentes. E aí é o que nós chamamos de princípio multiplicativo. Tu pode estar até assim, Jorge, eu não estou entendendo muito bem não. Vamos aqui no exemplo. Se eu chego lá em uma loja de roupas femininas, vende 4 modelos diferentes de calça jeans. Cada calça pode ter uma das cores, preto, marrom, azul. Aí ele pergunta, quantas opções de escolhas terá uma consumidora interessada em comprar uma calça jeans nessa loja? O que é que a gente pode dizer? Nós temos aí, com relação às escolhas da calça, 2 características. Nós temos o modelo e nós temos a cor. Com relação ao modelo, nós temos 4 opções. Com relação à cor, nós temos 3. Então, o total de possibilidades que ela vai ter, nós vamos calcular através do princípio multiplicativo. É só multiplicar 4, que são as possibilidades do modelo, vezes 3, que são as possibilidades de cores. 4 vezes 3, 12. Ela vai ter 12 opções de escolha, tá certo? Outro exemplo. Quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Se eu quero representar, gente, número de 3 algarismos, eu vou ter lá o algarismo da unidade, vou ter o algarismo da dezena, vou ter o algarismo da centena. Aí nós não temos nenhuma restrição. O que seria a restrição? Se eu tivesse o algarismo 0, o 0 não poderia estar na centena. Porque quando eu tenho o número 0,23, por exemplo, esse número não é um número de 3 algarismos, ele é um número de 2 algarismos. Como eu não tenho esse 0 entre as possibilidades de número, eu posso ficar tranquilo e colocar normalmente. Lá nas centenas eu vou ter quantas possibilidades? 6. Eu posso colocar o 2, eu posso colocar o 3, eu posso colocar o 4, eu posso colocar o 7, eu posso colocar o 8 ou o 9. Nas dezenas eu também vou ter 6 possibilidades, assim como na unidade eu também tenho 6 possibilidades. Para determinar o total de números, é só utilizar o princípio multiplicativo. 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216. Então, nós vamos conseguir formar 216 números com esses algarismos. Tenham cuidado, às vezes, quando ele utilizar a palavra distinto. Quando ele usa a palavra distinto, significa que uma vez utilizado um algarismo, ele não pode aparecer novamente, tá certo? Como ele não fala nada, os algarismos podem se repetir sem problema algum. Exemplo 4. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser representados com os algarismos 0, 2, 3, 7, 8 e 9? E nesse tipo de questão é o que nós devemos ter bastante atenção. Eu vou ter um número